Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. Paulo sai do tema de salvação pela fé em Romanos 1, versos 16 e 17, para falar sobre condenação do pecado a partir do verso 18 até o final do capítulo. Assim nós temos a clareza da visão do apóstolo Paulo. Ele coloca que Deus se revelou e se manifestou ao homem de várias formas. De maneira natural, por meio da palavra escrita da lei, e agora por meio de Jesus, mas os homens decidiram não dar ouvidos a esta revelação de Deus, a esta vontade de Deus, a esta manifestação de Deus, e por isso se tornaram reprováveis por causa das suas ações. Não são indesculpáveis porque conhecem a verdade, seja por meio natural, seja por meio da palavra, seja por meio da revelação especial de Cristo, se tornaram reprováveis porque desprezaram esta revelação, o conhecimento de Deus, as ordens de Deus, a vontade de Deus e se entregaram à maldade, ao pecado, às ações reprováveis, como o apóstolo Paulo diz. E ele destaca algumas, versos 22 e 23 fala da idolatria, versos 24 a 27 da homossexualidade, mulher com mulher, homem com homem, ações reprováveis, e ele vai colocar algumas atitudes reprováveis de maneira geral, dos versos 29 a 32, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ele coloca aqui ações e sentimentos que envolvem todo tipo de reprovação colocada por Deus. O que é interessante destacar é que se o ser humano tomou essa atitude sendo revelado por Deus de que não deveria andar desta forma, mas eles mesmo assim continuam vivendo desta forma, o texto diz de maneira muito clara por 3 vezes: Deus os entregou. Verso 24 diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. E homens aqui no sentido geral, porque eles referem também a mulheres, no sentido a ser humano. Deus os entregou à imundícia. Verso 26, por causa disso Deus os entregou a paixões infames. E no verso 28, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, já que vocês querem viver desta forma, que vivam desta forma e sofram as consequências da condenação. Verso 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, permaneçam então debaixo da ira de Deus, porque vocês conhecem a verdade e querem viver desta forma. Por isso Deus os entregou a essas atitudes. A conclusão nós encontramos no capítulo 2, verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja, Deus vai exercer a sua justiça, o seu juízo contra os que praticam estas coisas. Primeiro, que Deus nos dê uma vida íntegra e santa na presença dele. Somos pecadores, sim. Todos nós cometemos pecados, mas que ele nos livre de ações que merecem a condenação de Deus. Segundo, não apenas vivamos de forma correta, santa, íntegra, justa, mas também preguemos a verdade para aqueles que ainda não ouviram ou não conhecem ou não se decidiram para conhecer ou para aceitar a Jesus, possam conhecer e aceitar a verdade em Cristo Jesus, para que possam praticá-la. Assim, que Deus nos dê a graça de vivermos e anunciarmos o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado, porque em Cristo nós temos a oportunidade de viver pela fé. Conhecendo a verdade, desprezamos o mal, o pecado, e andamos conforme a graça que Cristo revelou a nós. Louvado seja o teu nome.
Tira de nós, ó Deus, ações tão reprováveis, tão pecaminosas como essas que lemos agora na Tua palavra. Que o Senhor nos dê a oportunidade de viver de forma que Te agrade, em santidade, e também anunciar a verdade graciosa da salvação em Cristo Jesus, para que outros também saiam desta condenação da ira para viverem pela fé em Cristo. Ajuda-nos e abençoa-nos. Dá-nos a tua graça na oportunidade de pregar a palavra hoje, àqueles que ainda não te conhecem. Livra-nos do mal. Ajuda-nos neste dia, no trabalho, nas atividades, no sustento, na vida em família. Que o Senhor nos ajude, porque precisamos do Senhor. É a nossa oração gratos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais. Inscreva-se em nosso canal Igreja Presbiteriana de Utinga.